Se eu te contar que no dia mais feliz da vida da minha filha, meu neto chegou no meu ouvido e disse: Vovó, a gente precisa sair agora. Você acredita? Pois foi assim, sem mais nem menos, que meu coração virou do avesso. E tudo aconteceu bem aqui, no sertão do Ceará, num dia que deveria ser só de alegria. Antes de eu continuar, já te peço de coração, curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que gosta de ouvir histórias fortes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui cada relato é vivido de verdade. E no fim, quero ler o seu comentário. Me conta o que você faria no meu lugar. Eu sou lá de Quixadá, cidade pequena, de rua de pedra, gente que se conhece pelo nome e pelo jeito de andar. Acordei antes do sol nascer, porque a emoção não me deixou dormir direito. O céu estava de um azul desbotado, com um fiapo de lua se despedindo, e o vento da madrugada trazia o cheiro de terra seca e jasmim do pé que plantei no quintal. Era o casamento da minha filha. Ela nunca foi de festa grande, mas nesse dia queria tudo arrumadinho. Enquanto o café coava devagar no pano, eu vestia meu vestido azul clarinho, comprado com tanto sacrifício na feira de Quixeramobim. Simples, mas ajeitadinho. Peguei meus brincos de argola, já amassados pelo tempo, mas cheios de lembranças. Sentei na beira da cama, calcei as sandálias e respirei fundo. Vai ser um dia bonito, pensei. Lá na sala, o Joãozinho, meu neto mais novo, brincava com o carrinho de madeira que o avô dele fez. Vovó, a senhora vai estar linda demais hoje, ele disse, abrindo aquele sorriso sapeca. Eu ri, mas confesso, o coração já estava apressado, como quem espera a notícia que não sabe se é boa ou ruim. A viagem até a igreja foi no carro do compadre Chico. A estrada de chão levantava poeira e o sol começava a queimar o rosto. As vizinhas conversavam fiado, falavam do vestido da noiva, da comida do almoço e até da chuva que não dava as caras fazia mais de 3 meses. Eu, calada, só observava a paisagem seca e bonita ao mesmo tempo. Sertão é assim, mesmo com pouco, é cheio de vida. Quando chegamos, a igreja estava toda enfeitada com flores de papel coloridas. A própria noiva tinha feito, flor por flor, com as mãos dela. O cheiro de manjericão fresco, misturado ao de vela acesa, me trouxe lembranças de quando minha mãe me levava à missa. Sentei nos primeiros bancos, ajeitei o vestido, passei a mão no cabelo e tentei segurar as lágrimas antes da hora. Foi aí que o Joãozinho apareceu na minha frente. O rosto dele estava sério demais para um menino de 8 anos. Ele se inclinou e sussurrou. Vovó, a gente precisa sair agora. Eu franzi a testa na hora. Que é isso, menino? Tua mãe tá para entrar já, tu tá ficando doido? Ele olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém ouvisse, e falou baixinho. Ele quer te fazer mal, eu ouvi. Aquelas palavras me gelaram por dentro. Minha mão suou, meu coração disparou. Quem é ele, João? Que conversa é essa? Mas ele só apertou minha mão com força e completou. Se a gente ficar, vai acontecer uma coisa ruim. Meu olhar correu pela igreja. Gente rindo, tirando foto, arrumando enfeite. Tudo parecia normal, mas dentro de mim, algo começou a gritar. Eu aprendi que menino não inventa medo desse jeito à toa, não. Foi então que vi no canto um homem encostado na parede, olhando direto para mim. Não era parente, não era amigo, não era conhecido. O jeito que ele sorria, frio como quem saboreia um segredo ruim, me deu um arrepio que nem o calor do sertão conseguiu espantar. Tentei me convencer de que era coincidência, mas a cada segundo o olhar dele parecia mais pesado. A música mudou e todos se viraram para a porta. Era minha filha entrando, linda, de vestido branco simples, mas com um brilho no olhar que eu não via há muito tempo.
E justo nesse momento, senti uma mão no meu ombro. O cheiro de cigarro veio antes da voz. Quando me virei, era ele, bem perto. Depois da cerimônia, a senhora vem comigo. Disse baixo, como quem sabe que não precisa repetir. Meu corpo travou. Olhei para o Joãozinho e vi o pavor nos olhos dele. Eu estava ali, cercada de gente, mas me senti sozinha. Naquele instante, entendi que o dia que começou com flores e música não ia terminar em paz. Meu instinto dizia para correr. Mas como sair sem levantar suspeita? Como proteger meu neto e minha filha sem estragar o casamento dela? Eu não sabia, mas precisava agir rápido. Enquanto todos olhavam para o altar, eu estava com a mente longe dali, calculando cada passo. Olhei para a porta lateral da igreja, para o corredor estreito que levava até os fundos, para a praça do outro lado. Eu precisava pensar como uma mãe e como uma avó, manter a calma, mas me preparar para proteger os meus. E assim, com as palavras dele ecoando na minha cabeça, comecei a traçar o que seria a decisão mais difícil da minha vida. Eu fiquei ali, sentada no banco da igreja, mas parecia que minhas pernas já tinham sumido. Sabe quando a gente sente o corpo todo esquentar e gelar ao mesmo tempo? Pois foi assim. Eu só escutava minha filha dizer sim lá na frente, mas minha cabeça já estava longe, tentando entender como é que um estranho apareceu do nada, me ameaçou e ainda olhou como se me conhecesse de outro tempo. O Joãozinho não desgrudava de mim. O menino tremia que nem vara verde. Vovó, vamos embora, pelo amor de Deus! Eu respirei fundo e disse baixinho: Calma, meu filho, aqui é lugar de Deus, ninguém vai fazer nada. Mas no fundo eu sabia, não era lugar nenhum que ia segurar quem chega com a intenção ruim. A cerimônia terminou e a noiva e o noivo começaram a sair, todo mundo batendo palmas, jogando arroz, gritando Viva os noivos! Eu tentava sorrir, mas o olhar daquele homem me seguia. Ele não pisava para perto, mas também não arredava pé. E tinha mais. Cada vez que eu olhava, ele parecia mais seguro, como se tivesse todo o tempo do mundo. A gente saiu para a praça da frente da igreja, que estava cheia de criança correndo, cheiro de bolo e galinha caipira vindo da casa da dona Raimunda, que ia ser onde a festa continuava. Eu fui andando devagar, mas o coração batia apressado, feito zabumba em festa de São João. Foi aí que o compadre Chico veio falar comigo. Ô Nair, vamos pro carro? Vou levar vocês para casa, assim vocês descansam um pouco antes da festa. Eu ia responder, mas o Joãozinho apertou meu braço e sussurrou. Ele tá vindo atrás, vovó! Olhei de canto de olho e lá estava ele. Não corria, não fazia escândalo, mas vinha, passo por passo, com aquele sorriso que não era sorriso de gente boa. Parecia mais um bicho rondando antes de atacar. A gente entrou na rua de terra que levava para a casa da dona Raimunda. O sol já estava no alto, queimando a moleira, e o vento vinha quente, levantando poeira que grudava na pele. Eu tentava puxar conversa com as vizinhas para disfarçar, mas minha cabeça só pensava em como sair daquela situação sem causar alvoroço. Quando chegamos na casa, a música já tocava alto. O cheiro de baião de dois, carne de sol e manteiga de garrafa invadia o terreiro. As mesas estavam enfeitadas com toalhas de chita e as garrafas de refrigerante brilhavam no sol. Todo mundo sorria, mas eu só queria achar um canto para pensar. Coloquei o Joãozinho sentado num banco perto da porta da cozinha e falei: Fica aqui, perto da tia Lurdinha, não sai, vice? Ele só balançou a cabeça com o olho arregalado. Entrei para ajudar na cozinha, mas a primeira coisa que eu vi pela janela foi o tal homem encostado num pé de juazeiro me olhando. Não disse nada, não se mexeu, mas o olhar dele me atravessava como faca quente em manteiga. Nessa hora, a tia Lurdinha veio. Mulher, tu tá pálida. Quer um gole de água com açúcar? Eu inventei que era o calor, mas por dentro eu pensava, se esse cabra tentar alguma coisa, ele não sabe com quem tá mexendo. O povo do sertão é assim. A gente é calmo, mas quando cutuca demais, vira tempestade. Eu respirei fundo, ajeitei a saia do vestido e comecei a pensar no que fazer. Eu sabia que não podia deixar o medo mandar em mim,
E também sabia que quem mexe com o sangue da gente não sabe a força que a gente tem. Eu estava lá, fingindo que ajudava a tia Lurdinha a cortar a macaxeira, mas na verdade meus olhos corriam sempre para a janela. E lá estava ele, encostado no pé de juazeiro, como quem espera o sol se pôr para fazer o que veio fazer. Não piscava, não se mexia, só olhava. Olhava como quem já conhece a casa por dentro, mesmo sem nunca ter entrado. O suor escorria pela minha nuca e eu sabia que não era só do calor. No sertão, a gente conhece os rostos, sabe de onde cada um é, e aquele homem não era daqui, nem da cidade vizinha, e isso já era motivo para ficar com a orelha em pé. A tia Lurdinha percebeu minha inquietação. Nair, tá acontecendo alguma coisa? Eu, olhando de canto, respondi. Não, é só um conhecido que apareceu por aqui, mas eu não esperava. Mentira! Eu não conhecia aquele homem nem de vista. Mas no sertão a gente não entrega medo assim de bandeja. Primeiro a gente observa, mede e só depois age. O Joãozinho apareceu na cozinha com o prato de bolo de milho na mão. Vovó, ele ainda tá lá. A voz dele vinha baixinha, mas cheia de certeza. Eu sei, meu filho, mas olha para mim. Não sai de perto das minhas vistas, tá ouvindo? Ele balançou a cabeça e se encostou na minha perna, como fazia quando tinha pesadelo de noite. Peguei um prato com uns pedaços de queijo de coalho e saí para o terreiro disfarçando. Cumprimentei umas comadres, dei risada de piada que eu nem ouvi direito, e no meio daquilo percebi que ele já não estava encostado na árvore. Meu coração bateu mais rápido. Procurei com os olhos e vi que agora ele estava mais perto, do outro lado da cerca, olhando a movimentação da festa como quem escolhe a hora certa de entrar. O compadre Chico chegou perto de mim, mastigando devagar, e falou: Nair, esse cabra aí de fora não é daqui não, viu? Eu sei, respondi. Quer que eu vá perguntar quem ele procura? Eu balancei a cabeça. Não, vamos ver até onde ele quer chegar. Eu não sabia se era coragem ou medo que me fazia falar assim, mas uma coisa eu sabia. No sertão, às vezes é melhor esperar o outro dar o primeiro passo para a gente saber para onde correr. De repente, começou a tocar um forró animado, e todo mundo foi para a roda. A poeira subia do chão batido e o cheiro de suor misturado com perfume barato se espalhava pelo ar. Aproveitei a confusão para puxar o Joãozinho pela mão. Vem cá, vamos pela lateral. Ele me olhou desconfiado. Para onde a gente vai, vovó? Para ver se esse homem segue a gente. Fui andando devagar, fingindo que ia até o galinheiro pegar uns ovos. E não deu outra. Quando olhei por cima do ombro, vi que ele tinha se mexido também, acompanhando os nossos passos. Foi aí que tive certeza. Ele não estava ali por acaso. E seja lá o que fosse que ele queria, tinha a ver comigo. Eu estava ali, fingindo que olhava as galinhas, quando senti o cheiro dele antes mesmo de escutar a voz. Não era cheiro de gente que vem de perto. Era aquele fedor de cigarro barato, misturado com um suor de estrada e poeira velha. Um cheiro que parece grudar na roupa e não sair nem com 3 lavagens no tanque. O Joãozinho, que até então estava quieto do meu lado, apertou minha mão com força. Calma, meu filho, não mostra medo. Falei baixinho, como minha mãe dizia quando aparecia a cobra no quintal. A senhora anda ligeiro, hein? A voz dele veio baixa, arrastada, como quem puxa cada sílaba só para dar tempo de a gente sentir o desconforto. Virei devagar, como quem não deve nada. Ele estava encostado no batente do portão do galinheiro, braços cruzados, olhando para mim com um ar de quem tem todo o tempo do mundo, mas não muita paciência. No sertão, a gente aprende a não perder viagem, respondi, segurando o tom firme, sem deixar a voz tremer. Ele sorriu de canto, aquele sorriso que não chega nos olhos,
Olhos frios, duros, que nem quando a gente olha um açude vazio e vê que ali não tem mais vida. Achei que a senhora não fosse lembrar de mim, disse. Meu estômago embrulhou na hora. Eu não lembrava dele nem de nome, mas a frase foi dita como se tivesse certeza de que eu devia saber quem ele era. A vida é grande e a memória da gente é curta quando convém. Falei sem baixar o olhar. Ele deu um passo à frente e o Joãozinho colou ainda mais no meu lado, quase se escondendo na dobra da minha saia. Pois então, deixe eu refrescar a memória, ele começou, mas foi interrompido pela voz do compadre Chico, que veio da cozinha gritando: Naí, a noiva quer tirar foto com a senhora! Eu olhei para o homem, ele não se mexeu, mas o olhar dizia: depois a gente termina essa conversa. E eu entendi direitinho. Fui andando para a sala onde a noiva estava esperando, mas cada passo parecia pesado. Tirei foto, dei abraço, sorri para o povo, mas era um sorriso que não passava da boca. Por dentro, minha cabeça rodava feito peão. E não adiantava eu tentar me distrair. Toda vez que eu piscava, era como se eu visse o rosto dele no canto, encostado na parede, olhando para mim. Não falava com ninguém, não aceitava copo de refrigerante, não encostava no prato de comida. Só esperava. Esperava o quê, eu não sabia, mas meu coração dizia que não era coisa boa. Na cozinha, a tia Lurdinha, que conhece minha cara como ninguém, percebeu a aflição. Mulher, você tá mais branca que pano de prato novo. Fala logo o que é. Olhei em volta, abaixei a voz e puxei ela para o canto. Tem um homem me seguindo desde a igreja. Não sei quem é, mas sei que não é coisa boa. Ela arregalou os olhos. Ave Maria! Quer que eu chame o Zé da venda? Ele resolve. Ainda não. Primeiro preciso entender o que ele quer. No sertão, a gente sabe que às vezes é pior levantar poeira antes da hora. Quem corre sem olhar o caminho, tropeça fácil. Mas cada minuto que passava, ficava mais difícil segurar o medo e o nervosismo. Enquanto isso, o Joãozinho veio correndo e puxou meu braço. Vovó, ele tá lá fora, na sombra do pé de manga, olhando para cá. Olhei pela janela, lá estava ele, meio de lado, mas com os olhos cravados na porta da cozinha. Não piscava, parecia esperar que eu saísse. Peguei um pano de prato só para disfarçar e fui até a porta. A luz do sol bateu no rosto dele e eu vi uma cicatriz fina cortando a sobrancelha. Foi aí que eu senti um arrepio. Essa cicatriz parecia familiar, mas a lembrança vinha embaralhada como o sonho que a gente tenta segurar depois de acordar. Ele deu um leve aceno com a cabeça. Não era cumprimento, era chamado. E eu não fui. Voltei para dentro e tentei me ocupar. Arrumei as mesas, enchi copos, cortei mais pedaços de bolo, mas no fundo eu só esperava o momento em que ele ia se aproximar de novo. E não demorou. No meio da música e da conversa alta, percebi que o burburinho do lado de fora tinha mudado. Quando virei, ele já estava entrando no terreiro, passos lentos, como se não tivesse pressa, mas com um olhar que dizia que o tempo dele era agora. Posso falar com a senhora? Perguntou, parando a poucos passos de mim. Aqui e agora não é hora de conversa séria, respondi, tentando cortar. Então me diga quando vai ser. Ele rebateu, sem piscar. Eu respirei fundo. No sertão, a gente aprende que olhar firme vale mais que grito. Então encarei ele. Quando eu achar que devo. Ele sorriu, mais com deboche do que com simpatia. Então acho que vou ter que ficar por aqui. E ficou, como sombra, grudada no meu rastro. Eu sabia que, se não agisse logo, ele ia criar coragem de falar o que veio falar, ou fazer o que veio fazer. E talvez nesse momento eu já não tivesse o controle da situação. Mas também sabia que quando mexem com o sangue da gente, a coragem aparece até de onde não tem. O terreiro estava cheio, a música animada, o povo batendo palma e rindo.
por fora parecia só mais uma festa boa de interior, mas para mim, cada risada e cada passo eram como um pano cobrindo o perigo que rondava. O homem estava ali, a poucos metros, misturado na multidão, e só eu e o Joãozinho sabíamos. "Vovó!" Ele puxou minha saia, com os olhos arregalados. "Ele tá olhando para cá de novo." Abaixei para ficar na altura dele. "Escuta, meu filho, fica sempre perto das minhas vistas, entendeu? Não se afasta nem para ir no banheiro sem me avisar." Ele balançou a cabeça e segurou minha mão com força, como quem segura numa corda no meio de uma enchente. Eu sabia que não podia sair correndo, nem levantar a voz. Em lugar pequeno, qualquer agito chama mais atenção do que deveria. E se ele quisesse me pegar sozinha, ia aproveitar exatamente o momento em que eu me separasse do resto. Então, o que fazer? No sertão, a gente aprende que, quando não pode usar a força, usa a cabeça. Puxei a tia Lurdinha para o canto. "Mulher, preciso que você mantenha o Joãozinho sempre no seu olho, mas sem ele perceber." "Por que, Nair? Que danado está acontecendo?" "Depois eu explico, só faz isso por mim." Ela me olhou séria, entendeu que não era hora de curiosidade e assentiu. Essa é a vantagem de ter amizade de anos. Um olhar já diz o que a boca não pode dizer. Enquanto isso, o compadre Chico estava perto do portão, conversando com 2 homens que eu conhecia bem, o Tonho da Venda e o Batista, que já foi polícia. Me aproximei como quem não quer nada. "Ô Tonho, tá sumido!" falei, dando um abraço rápido. Ele sorriu. "Trabalho demais, Nair. E tu?" "Na luta, né? Como sempre." Batista me olhou com aquele jeito de quem lê mais do que as palavras. "Tá tudo certo?" perguntou, baixo. "Quase", respondi, com um meio sorriso. "Depois preciso trocar umas palavras contigo." Não podia dizer ali. O homem estava com um olho em mim o tempo todo. Eu sentia até nas costas. O calor da tarde apertava. O cheiro de carne de sol na brasa se misturava ao de terra quente. O suor colava a roupa no corpo, e cada vez que eu passava perto dele, o ar parecia mais pesado. Ele não tentava se esconder. Pelo contrário, fazia questão de me mostrar que estava ali, como quem diz, não adianta fingir que não me vê. Foi quando eu decidi mudar o jogo. Chamei umas 3 vizinhas para perto, aquelas que adoram um fuxico, mas sabem guardar segredo quando a coisa é séria. "Olha, tô achando aquele homem ali muito fora de lugar. Vocês repararam?" perguntei, olhando de leve para a direção dele. Dona Fátima franziu a testa. "Rapaz, não conheço não." "Pois então, fiquem de olho. Se ele tentar me seguir quando eu sair daqui, vocês fazem barulho, chamam o povo, inventam qualquer coisa." Elas se entreolharam, entendendo que a coisa não era brincadeira. No interior, quando uma mulher fala com esse tom, é porque tem coisa feia no ar. O Joãozinho, mesmo sem entender tudo, parecia sentir o peso da situação. Não largava meu braço. "Vovó, por que ele tá aqui?" Olhei nos olhos dele. "Tem gente que aparece na vida da gente querendo trazer sombra, meu filho, mas a gente não deixa a sombra apagar nossa luz, entendeu?" Ele ficou quieto, mas acho que guardou aquilo. Então, no meio da festa, o homem decidiu se aproximar de novo. Veio andando devagar, desviando das pessoas, mas com um olhar fixo. Eu respirei fundo, ajustei lenço no cabelo e fingi que ia até a cozinha pegar mais café. Ele chegou perto bastante para que eu sentisse o cheiro de cigarro. "A senhora gosta de fazer mistério, hein?" disse com um sorriso de canto. "E o senhor gosta de se meter onde não é chamado", respondi, sem levantar a voz. Ele inclinou a cabeça. "A gente precisa conversar." "Pois então diga logo o que quer." "Não, aqui não. É coisa para falar longe de ouvido curioso." O problema é que em cidade pequena não existe lugar longe de ouvido curioso que não seja suspeito. E se eu saísse dali com ele, o Joãozinho ficaria sem a minha proteção. Não ia acontecer. "A senhora me desculpe, mas se tem algo para dizer, diga agora." Ele sorriu, mas dessa vez sem graça. "Então, vai ser mais difícil." Antes que continuasse, o compadre Chico apareceu do nada. "Nair, vem cá, quero te mostrar um negócio na cozinha." Eu aproveitei o gancho.
Com licença. Entrei rápido e Chico me seguiu. Que história é essa? Perguntou. Não sei ainda, mas é ruim. Não deixe ele chegar perto do Joãozinho. Voltei para o salão e fiquei circulando, sempre com gente perto, nunca sozinha. Eu sabia que não podia manter aquilo a noite inteira, mas precisava ganhar tempo. Quanto mais o relógio andava, mais a luz do dia ia embora, e eu sentia que a noite ia trazer mais perigo. Olhei pela janela e vi ele encostado na cerca, mexendo no bolso, como quem procura alguma coisa. O vento trouxe um arrepio pelas minhas costas. Não sabia se era medo ou se era minha coragem se preparando para agir. Eu só sabia que dali para frente, ou eu descobria o que ele queria, ou ia ter que dar um jeito de fazer ele ir embora. E no sertão, quando a gente decide que vai resolver, resolve. Custe o que custar. O sol foi se deitando por trás das pedras de Quixadá e, como quem fecha as cortinas da casa, a tarde foi dando lugar a um crepúsculo avermelhado que pintava tudo de cobre. No terreiro, as vozes ainda estavam altas, o forrozinho comendo no centro, mas eu sabia, quando a noite cai, quem vem com intenção torta se sente mais à vontade. E eu não ia dar esse gosto a ele, de jeito nenhum. A primeira providência foi reforçar ao meu redor. Sentei o Joãozinho numa cadeira perto da porta da cozinha, onde a luz era mais forte e o entra e sai de gente era constante. Falei com a tia Lourdinha num cochicho. Fica com o olho grudado nesse menino. Se eu sumir da tua vista, tu grita meu nome que eu apareço, nem que seja atravessando a parede. Pode deixar, mulher. Aqui ninguém mexe em fio de cabelo de neto teu, respondeu ela, ajeitando o avental com aquele olhar de galinha choca que não deixa pintinho longe. Respirei fundo e me pus a andar. No sertão a gente aprende que coragem não é gritar, é andar certo quando o chão está querendo se abrir. Passei pela mesa das sobremesas, dei boa noite às comadres, ajeitei uma toalha torta, peguei uma garrafa de refrigerante e fui enchendo copos como quem não tem preocupação no mundo. Por dentro, o coração batia que nem zabumba em noite de festa grande. Foi quando avistei ele de novo. Estava do lado do galpão das ferramentas, num pedaço de sombra que a lâmpada não alcançava. Dava para ver só o risco do queixo e aquele sorriso de canto, impaciente. A cicatriz na sobrancelha piscava quando a luz do terreiro varria o rosto dele. Vai querer tentar agora, pensei. É agora que o bicho vem. Antes que ele mexesse um dedo, dei um passo adiante, como quem diz, eu é que te chamo. Aproximei o suficiente para manter gente entre nós, mas perto bastante para ele ouvir. O senhor insiste num assunto que não me interessa, falei, sem olhar direto, mexendo num prato de farofa. Interessa mais do que a senhora imagina, respondeu, a voz baixa, arrastando sílaba como quem puxa rede no açude. E se a senhora continuar fingindo que não me conhece, vai piorar. Conhecer não conheço, mas eu sei ler jeito de gente, e o seu não presta. Ele soltou um risinho curto. A senhora sempre teve língua ferina, né? Sempre. Aquilo me feriu o ouvido. Que danado de sempre era esse se eu jurava de pés juntos que nunca tinha visto esse cabra? Foi aí que uma lembrança antiga veio como relâmpago, uma foto desbotada, no baú da minha mãe, um rapaz magro, de olhar torto, posando ao lado de uma mulher que não era parente. O nome não veio, mas a sensação veio inteira, coisa que presta não era. Vamos deixar de arrodeio, continuei, sem entregar o susto. Diga o que quer, que eu tenho mais o que fazer. Quero a senhora, sozinha, 10 minutos atrás do depósito, agora. Atrás do depósito era justamente o ponto mais escuro do terreno, onde a lâmpada queimou semana passada, e ninguém trocou. Eu ri por dentro, pensou que eu era besta. Por fora, endireitei os ombros e respondi. Oxe, homem, eu não vou a canto nenhum com quem não presta contas. Se tem recado, manda aqui mesmo, no claro. Que o povo tá vendo e ouvindo. Ele avançou um passo. Eu recuei meio palmo. E no mesmo instante o compadre Chico apareceu do nada, aquele anjo de botina. Nair, chega aqui um instantinho que o Batista quer falar contigo. E me pegou pelo braço com firmeza de amigo. Encostamos debaixo da lâmpada maior. Batista, que um dia foi polícia e hoje vende material de construção, falou baixo.
Já percebi o sujeito. Não é daqui, não bebe, não come, só te segue. Se tu me autorizar, eu boto ele pra fora sem barulho. Olhei por cima do ombro. O homem nos observava, mas tinha parado na linha da sombra. A hora ainda não é essa não. Quero entender o que ele quer e por quê. Mas fica de olho no Joãozinho. Se ele chegar a 2 passos da criança, pode virar bicho. Deixa comigo. E aquilo me deu um fiapo de paz. Voltei a circular. A noite adensou. A lua apareceu fina, um casco de unha no céu. A brisa trouxe cheiro de joá e poeira. Lá dentro, minha filha rodopiava com o marido, rindo com a alegria que eu rezei tantos anos para ver. E eu, mãe que sou, prometi que nenhum encosto ia roubar a luz daquele momento. Foi então que o homem mudou a tática. Em vez de me chamar de novo, ele foi contornando as mesas, parou ao lado de uma senhora de fora da cidade, uma parenta do noivo, e ficou conversando como se tivessem combinado antes. Riram, sacudiram a cabeça, olharam para mim de soslaio. Pronto, vai querer arrumar fiador para a ousadia. No sertão maldade, quando quer vestir roupa de gente séria, arruma logo companhia. Decidi que era hora de eu mesma escolher o terreno do jogo. Peguei uma bandeja de copinhos de refrigerante e atravessei o terreiro direto até onde ele estava. Servidos? Ofereci, fingindo doçura. A senhora aceitou, ele não. Mantive o braço esticado alguns segundos a mais do que o educado. Bastou. Ele se inclinou imperceptível, como quem quer falar só para mim. Atrás do depósito. 5 minutos. Se não, eu falo aqui. Pois fale, rebati, baixa. Só quem deve teme a luz. Os olhos dele gelaram. Vi a mandíbula endurecer. E foi nesse microsegundo que eu entendi. Ele não tinha certeza de que podia falar. Se tivesse, já tinha me desmoralizado ali mesmo. Tinha alguma coisa que ele precisava de mim ou do meu medo para conseguir. Se quer meu medo, vai morrer de sede, pensei. A música diminuiu, o sanfoneiro foi beber água, eu aproveitei a pausa para subir 2 tijolos de coragem e mexer na peça central, o Joãozinho. Caminhei até ele, agachei e falei ao pé do ouvido. Meu príncipe, vamos brincar de missão? Os olhos dele brilharam na hora. Missão como, vovó? Missão que só gente valente faz. Tu vai ficar sempre com uma pessoa grande do teu lado. Se eu disser, pega o doce de caju, tu corre pra cozinha e não sai de lá por nada. Quem manda lá dentro é a tia Lurdinha, vis? Vis, ele repetiu sério, como quem recebe patente de soldado. E última coisa, tu é meus olhos nas costas. Se o homem chegar perto de mim mais de 2 passos, tu me cutuca. Tá certo, vovó. Voltei pro pátio. O homem já não conversava com ninguém. Me esperava. Parei a 3 passos, no claro. Pronto, tô aqui. Diga. Ele respirou fundo, como quem engole uma brasa. Vim-mo quero buscar o que é meu. E o que tá não comigo. Tá sim, desde que a senhora saber. E o que seria? A casa da sua mãe. Um silêncio seco caiu no meu peito. A casa da minha mãe. A velha casinha de taipa, metade reformada, metade lembrança, que a gente mantém em pé mais por respeito do que por uso. A casa tem escritura no meu nome, passada há anos. Quer prova? Eu trago. Escritura eu também trago, porque ela assinou. A lembrança me rasgou como faca. Minha mãe, nos últimos anos, cabeça fraquinha alguns dias, forte em outros. Quem sabe não fizeram ela assinar papel sem entender? O sangue subiu no meu rosto, mas eu não dei o gosto da fúria. Se tem papel, mostra. Aqui e agora. Aqui não. Atrás do depósito. De novo. Atrás do depósito. O covil. Ri por dentro, pois então não tem conversa. Quem tem pressa de papel bom mostra no claro, no olho de Deus. Ele mordeu o lábio, irritado. Ajeitou o boné surrado, olhou para os lados. Vi que ele pesava prós e contras. Era minha hora de virar o jogo de vez. Levantei a mão e chamei. Batista, chega aqui, meu filho. Batista veio como quem não quer nada. O homem deu meio passo para trás. O cabra tá dizendo que tem documento da casa da minha mãe. Se tem mesmo, vai mostrar agora, no claro. Mostra aí, cidadão. Senão o senhor tá perturbando a festa de família. Ele vacilou. Meteu a mão no bolso, tirou um maço de papéis amassados, ajeitou de cima, respirou e desistiu. Enfiou tudo de volta. Aqui não. Então o senhor me procura no cartório segunda de manhã, com tudo que tem.
e vá com Deus." A cara dele fechou de vez. O sorriso de canto sumiu. Ele coçou a cicatriz com a unha, olhou para o portão e entendeu que naquela noite, na minha casa, quem mandava era eu. Não era o lugar que ele queria, não era a hora, e principalmente não era do jeito dele. Isso não acabou. Rosnou, baixo, antes de se virar. "Pois reze para acabar certo", respondi. Ele andou devagar até a escuridão do terreiro e sumiu por trás das árvores. Fiquei olhando a sombra se dissolver. O peito doía como quem correu ladeira acima, mas o ar entrava mais fundo. Batista encostou do meu lado. "Segunda eu vou contigo." "Vai sim, e o compadre Chico fica de olho aqui até a festa terminar." "Pode deixar." Voltei para dentro e abracei o Joãozinho. Ele perguntou sem voz: "Acabou?" "Por hoje acabou, mas a gente ainda tem coisa para resolver." A sanfona voltou a tocar, a luz parecia mais clara e o riso da minha filha cortou o ar como sino de igreja, bonito, limpo, teimoso. Olhei para o céu, a lua fina brilhava como promessa. No sertão, a gente aprende cedo que a ameaça de cobra não fura pé calçado. Segunda tinha cartório, tinha papel, tinha verdade. Hoje tinha festa. E tinha uma avó que não ia arredar o pé do que é seu nem do que é dos seus. Porque quando a noite cai, é exatamente aí que a coragem nasce. E a minha, naquele momento, estava grande que só. Quando a sanfona finalmente descansou e o povo começou a ir embora, a lua já tinha subido um dedo de altura, e o vento da noite vinha morno, cheirando a poeira fria e joá. Abracei minha filha forte, ela com os olhos ainda brilhando de festa, e guardei aquele riso no peito como quem coleta água em pote limpo. Eu não ia deixar nada sujar a alegria dela. Não naquela noite. Não de novo. Em casa, depois que todos dormiram, noivo, noiva, convidados de longe espalhados em colchão pelo chão da sala, eu sentei na cozinha só com a luz do lampião. O silêncio do sertão à noite não é silêncio de cidade. É um silêncio cheio de sons escondidos. Grilo cantando, cachorro longe latindo, o taque do telhado que esfria, o ui do vento no buraco da janela. Botei o bule no fogo e ouvi a primeira fervura subir. Segunda é cartório, repeti baixinho como reza, com Deus e com papel. O Joãozinho veio de mansinho, os pezinhos arrastando, cabelo arrepiado de sono. "Vovó, tu vai dormir?" "Agora vou, meu amor." Puxei ele pro colo. Hoje a missão acabou. "E o homem?" "O homem é só barulho de lata velha. Segunda a gente bota ordem." Ele encostou a cabeça no meu ombro e dormiu ali mesmo, feito passarinho que acha galho bom. Levei o menino para a cama e me deitei sem tirar o vestido. O corpo cansado pedia a cama, mas a cabeça... a cabeça moía cuscuz sem parar. A tal cicatriz na sobrancelha dele, a fala cheia de sempre, o papo de escritura, era coisa de quem mexe com papel velho, coisa de grileiro sabido, daqueles que crescem por debaixo do capim. Se ele tem documento, vai mostrar. E se não tiver, vai tentar me quebrar no grito. Eu não ia gritar. Eu ia assinar o que fosse preciso, diante de Deus e do tabelião. Domingo, amanheceu de um amarelo lavado, desses que deixam as coisas com cara de pano batido na pedra. Topei a pia para fora, varri a calçada, botei água das plantas. A casa cheirava a café requentado e resto de perfume barato. Minha filha acordou tarde, cansada e feliz. Fiz de tudo para manter a conversa dentro da luz. "Mãe, ontem foi lindo, né?" "Foi, minha filha. Foi do jeitinho que tu sonhou." "E a senhora? Tava quieta. Aconteceu alguma coisa?" Pisquei devagar. Pesei a palavra. Eu podia despejar a noite inteira nos ouvidos dela, mas que mãe sou eu se a primeira lembrança do casamento vira medo? Cansaço só. Festa puxa a vida toda da gente. Ela me olhou de lado, desconfiada. Filha conhece mãe pelo cheiro do pensamento, mas preferiu silenciar o cuidado. Abraçou meu ombro e foi ver as fotos com as amigas. Fui à missa do domingo com o vestido mais simples, cabelo preso num coque apressado. A igreja estava cheia
Povo falando do casamento, comentando a comida, o forró, a despedida. Sentei num banco do meio e deixei o padre falar na minha cabeça. A homilia nem entrou. Tudo que eu ouvia era cartório, cartório, cartório. Na saída, 2 línguas afiadas da rua de baixo me cercaram com carinho de cobra. Nair, tu viu um forasteiro ontem? Vi forasteiro, vi parente, vi amigo. Festa chama gente de todo canto. Dizem que ele é das bandas de Senador Pompeu, mexe com papel de terra, negócio de inventário. Cochichou uma, passando a língua nos dentes como quem degusta fofoca. Dizem muita coisa, respondi curta. Quem diz demais, gasta a língua. Mas gravei. Senador Pompeu, papel de terra, inventário. As peças iam encostando uma nas outras. Na calçada da igreja, o Batista me esperava com o chapéu na mão. Segunda, 8h30 te pego em casa. Vamos primeiro no cartório da praça. Se não resolver, a gente sobe no fórum. Obrigada, meu filho. E fica de olho. Se aquele homem reaparecer hoje, me chama. Pode deixar. E outra coisa, pela cara, ele não queria falar na frente de homem. Queria te intimidar sozinha. Eu percebi. E isso me dá mais nojo do que medo. Pensei. Voltei para casa a pé, parando na venda do Tonho para comprar papel ao maço, envelope pardo e caneta boa. Se for para assinar, assino com letra bonita. Se for para contestar, contesto com linha cheia. Tonho perguntou com os olhos. Eu respondi com um aceno. Aqui, quem é amigo de verdade sabe que tem hora que pergunta atrapalha. O resto do domingo foi de ajeitar papel. Tirei da gaveta a escritura antiga da casa da minha mãe, seca de tanto tempo guardada. Tinha a assinatura dela firme, de antes da cabeça falhar. Tinha meu nome, meu CPF, tudo direitinho. Também catei recibo de IPTU, fotografias antigas com a casa no fundo, declaração de vizinhança que a gente fez quando trocou metade da taipa por tijolo. Botei tudo no envelope, cheirei o papel velho, cheiro de lembrança que não caduca, e sentei para escrever à mão um resumo do que eu sabia. Data, reformas, quem viu, quando viu. Palavra voa, papel pesa. À tarde, enquanto a casa cochilava, me veio a lembrança completa que eu perseguia desde a festa. A tal foto do baú da minha mãe. Levantei no susto, bati a mão na poeira debaixo da cama e puxei a caixa de madeira com cadeado quebrado. Vasculhei lenço, santinho, caderno de receita, cartas com letra de roça, até achar no fundo a fotografia desbotada. Minha mãe, uns 35 anos mais nova, ao lado de um rapaz magro, queixo torto, sobrancelha marcada. A cicatriz estava lá, mais fresca, mas era a mesma. No verso, meio apagado, para Dona Lourdes, com gratidão. A.P. 1996. A.P. Eu sentei na beada da cama e deixei o tempo passar pela janela. A.P. Quem? Amadeu Pereira? Antônio Paiva? Apó... Então, um estalo. Arlindo Ponciano. A mãe dele trabalhou um tempo lá em casa, nos anos de seca. Arlindo que encrencou com gente grande, viveu de bico, sumiu, voltou com conversa de negócio. Gratidão. Gratidão por quê? Minha mãe era de ajudar quem batia no portão. Dava prato, dava palavra. Às vezes dava documento emprestado para alguém fazer cadastro. E num desses favores, alguém pegou a assinatura dela para falsidade? Meu sangue ferveu. A assinatura de gente do bem vira ouro na mão de malandro. Guardei a foto com jeito de prova. Fechei a casa, dei 2 voltas na chave do portão, virei a cadeira de balanço de frente para a rua e fiquei ali inventariando passos. Quase no fim da tarde, vi um vulto parando do outro lado, além da sombra do poste. Não era ele. Era um menino de uns 12 anos, boné grande, pé rachado, segurando um envelope amassado. Traz o que aí, meu filho?
Mandaram entregar para a senhora. Quem mandou? Um homem de bicicleta, foi só o recado. Pois diga a ele que recado sem cara, volta. Eu não sei não, dona. Ele me estendeu o envelope e correu. No envelope, meu nome escrito com letra de quem aprendeu tarde a juntar as letras. Dentro, 2 folhas. Uma cópia mal tirada de procuração pública, com o nome da minha mãe, e um bilhete. Segunda. Ou você perde. Perde o quê, infeliz? Eu senti a raiva subir redonda, daquele tamanho que empurra o medo para a beira do terreiro. Comparei a assinatura da cópia com a da minha escritura. A de verdade tinha curva mansa, a do xerox era ponta seca. Para olho distraído passava, para filha não. Isso é trambique, é papel que fede. Guardei tudo na pasta, beijei a foto da minha mãe e prometi. Eu vou te defender como tu me defendeu a vida toda. À noite, a família voltou para a casa dela. Ficamos eu e o Joãozinho, a casa quieta, o cheiro de vela apagada e jasmim. Botei o menino para dormir e sentei de novo no batente da porta. Fiquei olhando a rua vazia. Não tinha mais bicicleta, nem recado, só a lua fina, crescendo devagar como coragem de mulher quando decide que não se encolhe mais. Antes de deitar, fiz o que mulher do sertão faz quando o mundo quer torcer a gente. Arrumei a bolsa para a segunda como quem arruma mala de mudança. Documento original, cópias, foto, bilhete, caneta boa, água, biscoito de goma no bolso e um lenço para amarrar a raiva se ela resolvesse aparecer. Fui pra cama com o vestido pendurado na cadeira, igual a gente fazia quando era menina e tinha prova na escola. Dormi quebrada, em pedaços, mas dormi. Segunda chegou com o sol aceso às 7. Batista buzinou na porta, pontual como promessa de santo. Bora, Nair, hoje é dia de papel falar. Bora, meu filho, e que fale alto. No carro, o vento quente batia no rosto, levantando o cabelo, secando o suor. Eu abri a pasta no colo, passei os documentos com o dedo como quem benze. Se aquele cabra aparecer, tu não fala com ele sozinha, entendeu? Voltei do cartório com a pasta debaixo do braço como quem traz menino recém-nascido, apertada no peito, protegida do vento e dos olhos alheios. O sol do meio-dia ferveu o calçamento da praça, e o calor subiu feito bafo de chaleira. Batista me deixou no portão, e eu agradeci com aquele aperto de mão de quem não esquece favor. Fica de olho, Nair, ele disse. Quando mexe com gente de papel falso, a raiva vem pelo canto. Eu já sabia. No sertão, quando o cabra não consegue no grito nem no carimbo, tenta pelo cochicho. A rua estava de ressaca de segunda-feira. Menino voltando da escola, mulher na calçada descascando feijão, um rádio longe resmungando notícia. Abri o cadeado, empurrei a porta com o ombro e entrei. A casa cheirava a café de manhã e a sabonete barato, aquele conforto que a gente reconhece de olhos fechados. Botei a pasta em cima da mesa e passei a mão nos papéis como quem benze. Documento é como raiz, pensei. Segura a gente no chão. O Joãozinho veio correndo com um carrinho de plástico. Vovó, e aí? E aí que tua avó é dura na queda, respondi, com orgulho bem posto. O homem foi pro cartório fazer sombra e saiu foi no sol quente com a cara queimada. Então acabou? Acabar acaba nada de vez, meu príncipe, mas hoje a gente ganhou o primeiro tempo. Fui direto pro quarto e tirei da bolsa a fotografia desbotada onde a cicatriz dele já existia em versão mais nova. Guardei num envelope separado e escrevi com caneta de tinta grossa. Documento 1, foto antiga, AP. Embaixo, datilografei o que a memória cismou de me dar. Arlindo Ponciano, filho de Dona Zefinha, cozinheira temporária em 1996. Palavra voa, papel pesa, eu já tinha me prometido. Antes do almoço, passei na venda do Tonho. Ia comprar só sal e pão, mas o balcão dele vende também notícia. Já entrei olhando pelo rabo do olho. Tinha 2 cabras na conversa miúda, boné baixo, postura de quem quer ouvir sem parecer que tá ouvindo.
Tonho me serviu com aquele silêncio de gente que sabe esperar a hora da pergunta. Paguei, encostei o cotovelo, baixei a voz. Se aparecer nota de bicicleta com envelope para mim, não recebe não. Ele entendeu. Tá tendo recado demais para pouca conversa, Nair. Eu vou avisar o povo da rua. Não precisa fazer cabaré, só um aviso por alto. Quem mexer com o papel da Nair, mexe com todo mundo. Tonho deu um sorrisinho. Aqui quem toma a frente da senhora toma banho de poeira junto, pode confiar. Saí e dei de cara com as duas da língua comprida, as mesmas que me cercaram no domingo. Hoje vinham com pena disfarçada de interesse. Ô Nair, soubemos que tu foi no cartório, e o homem? O homem foi, homem de nada, respondi seca, sem dar lugar pro açúcar. Dizem que ele tem amizade com um tabelião de senador Pompeu. Dizem, né? Quem muito diz, pouco prova. Elas se entreolharam, morderam o beiço e foram tratar de outro assunto. Língua de povo come por onde passa, mas também se engasga quando não tem caldo. Em casa, reforcei o básico. Troquei o cadeado, empurrei o armário pesado para o canto da porta de trás e testei a tranca do portão 2 vezes. Chamei a tia Lurdinha. Mulher, traz tua voz grossa pra cá, quero ensaiar sinal. Sinal de quê, criatura? Sinal de segurança. Se eu disser, pega o doce de caju, tu leva o Joãozinho pra cozinha e não larga de jeito nenhum. Se eu gritar, olha a lua, tu chama o compadre Chico e o Batista, entendeu? Entendi foi tudo, minha filha, e repetiu com gosto, arregaçando a manga do vestido. Sertaneja, quando veste a coragem, fica maior por dentro. Abri o portão pro vento e deixei a tarde acontecer. O rádio do vizinho tocava um forrozinho antigo e a poeira levantava mansa com as motos passando. De vez em quando, uma bicicleta diminuía na frente de casa, como quem confere número. Eu estava na cadeira de balanço de frente para a rua, sem esconder a cara, mas com os olhos de cobra, vendo sem parecer que via. Quando a gente escancara o medo, ele cresce. Eu preferi mostrar o pescoço duro e o queixo certo. O celular do Batista tocou. Fale, homem. Falei com o cartório de senador Pompeu. O carimbo da procuração não confere com a numeração historicamente usada e a firma reconhecida naquele período não bate com o livro. Vai dar para pedir certidão negativa. Traga isso, papel em cima de papel. Outra. Levantei que o Arlindo Ponciano anda devendo meio mundo e que tá mangueando direito de posse alheio com base em assinatura de gente velha. Tem denúncia aberta. Então ele é desses que caça água em pedra seca. Deixar claro, se aparecer eu tô por perto. Desliguei com a paz que cabe na palma da mão. Fui para a cozinha, temperei o feijão com alho amassado e coentro, deixei o arroz no ponto. Comer mantém o juízo. Quem enfrenta vendaval de barriga vazia tomba fácil. O Joãozinho chupou 2 laranjas de umbigo e ficou em paz desenhando carrinho no papel pardo. Escrevi para ele, brincando, os sinais combinados, e ele leu alto como se fosse senha de super-herói. Missão vovó e neto, ele escreveu em cima, com letra torta. Eu guardei o papel como se fosse medalha. Depois do almoço, a rua virou espelho de calor. Até os cachorros cochiram nessa hora. Eu puxei o banco para a sombra do juazeiro e fiquei olhando as casas. De repente, no canto da visão, uma sombra parou no poste. Não era ele, era outro, magro, queixo agudo, de chinelo gasto. Trazia uma sacola de plástico com o desenho de mercado. Boa tarde, eu mesma puxei, sem medo. Boa tarde, dona Nair. Posso falar um instante? Fale do portão para fora. Mandaram entregar isso aqui. Tirou da sacola um caderno velho de capa azul e balançou. Quem mandou? Um conhecido seu, disse que a senhora ia entender quando visse. O nome do conhecido? Eu recebo e entrego, não pergunto. O olho do cabra fugiu para o lado, cara de recado comprado. Deixa aí no capacho. Ele pousou o caderno, olhou para o fundo da casa como quem mede distância e saiu arrastando o chinelo, devagar demais para o meu gosto. Peguei o caderno com um pano de proto. Cheiro de mofo, canto de folha carcomido. Abri. Era um caderno de recados antigos da minha mãe. Receita de bolo de milho, conta de armarinho, lembrete de remédio. No meio, 4 páginas arrancadas.
O recado veio escrito numa folha solta, letra de homem apressado. Prova que a assinatura é da sua mãe. Entregue a casa e poupe vergonha. Um arrepio varreu minhas costas como vento ruim. Minha mãe não ia arrancar página de caderno por nada. Alguém entrou aqui em outro tempo. Alguém pegou papel de dentro da casa. O menino mandado não sabia de nada. Era isca de anzol. O anzol estava em mim. Botei o caderno no envelope Prova 2 e escrevi: Caderno de Dona Lourdes, páginas faltando, recado ameaçador. Fotografei com o celular de 2 ângulos, mandei para o Batista guardando em nuvem, como ele me ensinou. Agora quem brincava de papel era eu. Mais tarde fui na delegacia com ele. Simples, uma sala com ventilador barulhento e mesa riscada. O sargento que atende é homem de poucas palavras e mão grossa. Qual a ocorrência? Quero registrar BO. Qual a ocorrência? Trouxe os papéis, trouxe o bilhete, trouxe o caderno, trouxe o nome. Ele leu, assinou, carimbou. A senhora tem medo? Medo eu tenho desde menina, sargento, mas aprendi que medo não pode dirigir. Ele assentiu com aquele respeito que não precisa de elogio. Vamos ficar de olho na rua, e se aparecer, chama. Chamo, mas também me defendo. No caminho de volta, a tarde caiu de repente, como costumam cair as tardes quando a cabeça da gente está cheia demais. As luzes das casas foram acendendo de um em um. Um fiapo de amarelo aqui, outro acolá. Liguei as lâmpadas da frente e do quintal. Deixei a lateral às escuras, de propósito. Se alguém rondar, a sombra se mexe e eu vejo do terreiro. Gato não pega rato com casa apagada. E eu, naquela noite, era a gata da minha vida. Perto das 8, ouvi passo arrastado do outro lado do muro. O coração deu um salto, mas a cabeça ficou fria. Fiz sinal para tia Lourdinha, 2 toques na mesa, nosso combinado. Ela trancou a cozinha por dentro com o Joãozinho e ficou de ouvido em pé. Fui para a varanda com a cadeira de balanço e sentei como se nada. Quem é? Perguntei sem levantar a voz. Silêncio curto. Depois um assovio fino, desafinado, metido a gracinha. Senti o cheiro de cigarro. Aqui, homem, só entra quem diz o nome, senão volta por onde veio. A senhora é arretada, né, dona Nair? Vim só avisar que amanhã a coisa vai feder. Vá feder na casa quem não vave, aqui tem pano e água. A senhora tá desafiando. Não, tô vivendo. Levantei devagar, botei a mão no trinco da porta e finalizei. Traga o que tiver que trazer no claro. No escuro só morcego e gente sem palavra. O passo arrastado voltou para a rua. O assovio se afastou até sumir no ronco do bairro. Eu fiquei um instante com a testa encostada no batente, respirando fundo, contando até 7, minha reza antiga para espantar susto. Abri a cozinha, o Joãozinho pulou no meu pescoço. Vovó, foi o homem? Foi só som. Som não morde. Mas pode enganar. É por isso que a gente escuta com o juízo, não com medo. Dei uma volta pela casa, conferindo janela, fechadura, portão. Fiz café. A terça amanheceu com o céu meio opaco. Aquele branco que parece que vai chover e não chove, mas traz um cheirinho de promessa. Eu acordei cedo, varri a calçada, botei água no jasmim e deixei a porta da frente encostada, que é jeito de dizer, tô em casa, mas não tô à toa. A pasta com os papéis ficou na mesa, aberta, como bíblia de família. Quem entrasse ia ver logo que ali o claro mandava. O Joãozinho apareceu com o caderno da missão vovó e neto. Hoje tem missão, vovó? Todo dia tem, meu príncipe, respondi, ajeitando o cabelo dele com a mão. Missão de viver direito, de não engolir conversa torta e de olhar para os lados antes de atravessar a rua. Ele riu. E de comer cuscuz? Essa é das mais importantes. Fiz um prato caprichado, com manteiga derretida, e ele bateu palmas. Enquanto comíamos, o celular vibrou. Era o Batista. Consegui a certidão negativa do cartório de senador Pompeu. O carimbo que está naquela cópia nunca existiu na numeração de 1996. Então o papel do cabra é papel de pipa, respondi sentindo o peito crescer. E mais, falei com um conhecido da Polícia Civil. Esse Arlindo Ponciano tem rastro de falsificação e tentativa de grilagem em 2 cidades. Um inquérito dorme, outro está acordando.
Se ele insistir, a gente dá corda para o delegado amarrar. Deixa a corda no jeito, falei. Desliguei e fiquei escutando a rua. Voz de menina indo para a escola, o latido xoxo do cachorro da dona Nena, rádio velho tocando Asa Branca. O interior tem um relógio de sons. Quem mora sabe as horas pela música do vizinho. A minha hora agora era de juntar a gente certa. Catei o terço, botei na bolsa os documentos com uma cópia para cada e saí. Primeira parada, venda do Tonho. Tonho, tá aqui a certidão. Se alguém perguntar, você diz que viu com esses olhos que a terra há de comer. O papel deles é falso que só. Eu digo e repito, Nair. Ele levantou a folha contra a luz, como quem abençoa. E se vierem lhe afrontar aqui, eu boto pra fora com a língua. A sua língua é afiada, mas afia pro lado de Deus, graças. Sorri. Segunda parada, casa da tia Lurdinha. Ajeita o gogô, mulher. Hoje, se as línguas compridas vierem, você responde com reza de beadouro, clara e comprida. Eu nasci pronta para isso, ela disse, já pegando o avental como quem pega a espada. Quer que eu avise as comadres de fé? Avise, e diga que se o cabra aparecer, ninguém se dispersa. Povo junto vira cerca. Terceira parada, a igreja. Entrei, acendi uma vela diante de Nossa Senhora, encostei a testa no banco e fui sincera. Mãe, eu não peço vingança, peço justiça. E peço juízo para não transformar raiva em besteira. Me dá a pontaria certa da palavra e a firmeza das pernas. Saí mais leve, com vontade de riscar o chão de casa com giz e escrever "Verdade entra". Voltei e encontrei o compadre Chico encostado no portão, chapéu para trás, jeito de quem fareja vento. Passou um cabra de manhã. Não era o Arlindo, era um magrelo de chinelo, de olho de peixe morto. Andou devagar, contou as telhas, mediu o muro com o olho. Não me viu me vendo. Eu vi o da chinela ontem. É recadeiro de coragem emprestada. Pois se ele voltar, eu vou puxar a conversa de vizinho. Quem anda com recado ruim não gosta de resposta longa. Puxe! No meio da manhã, a primeira nuvem de fofoca pousou no meu terreiro. Vieram as duas de sempre, e uma terceira, nova nos meus olhos, que trazia um sorriso educado demais para quem veio só saber. Nair, menina, estão dizendo que tua mãe deu a casa de presente, assinou de próprio punho e você agora quer tomar de volta. Estão dizendo, né? Respondi com calma. Pois digam também que o cartório disse outra coisa. Carimbo falso, assinatura torta, código que não existe. Aqui não tem presente de papel errado. Mas a senhora tem certeza que o seu documento presta? Tenho certeza, como tenho certeza do meu nome. E se vocês quiserem ver, eu mostro no claro. Apontei para a mesa onde a pasta brilhava feito sol. Olha o que vê papel bom, fica mais bonito. Elas arregalaram os olhos. A de sorriso doce desconversou. Xi, a hora do almoço está chegando, né? Vamos indo. Vão com Deus, desejei, sem ironia. Quem sai sem veneno, às vezes volta melhor. Depois do meio-dia, o céu fechou mais um tanto, e um vento diferente levantou a poeira da rua. Cheiro de chuva. No sertão, só o cheiro já muda o humor do povo. O Joãozinho correu até a calçada e esticou a mão pro ar. Vai cair água, vovó! Tomara! Chuva é melhor remédio até pra fofoca. Às 3 da tarde, Batista mandou mensagem. Conversei com o delegado. Se o Arlindo aparecer de novo, me chama e liga direto para a delegacia. O BO já está no sistema. Eu guardei o número em cima do fogão, colado com fita, do lado da receita de bolo de milho. Segurança e bolo, os dois sustentam casa. Foi quando uma bicicleta riscou a rua e parou de supetão no meu portão. Era ele. De boné, camisa amassada, o mesmo cheiro de cigarro, a cicatriz dizendo quem era. Desceu da bicicleta como quem desce de um cavalo que não é seu. Boa tarde, dona Nair. Boa tarde, Arlindo. Aqui quem bate e entra se apresenta. O senhor já se apresentou demais. Vim resolver. Também vim. Abri a porta todinha. Não tinha nada de esconderijo. Atrás de mim, na sala, a mesa com a pasta aberta, uma jarra de água e copos limpos.
À direita, tia Lurdinha, encostada na porta da cozinha com o avental amarrado e a cara de quem já viu de tudo. À esquerda, compadre Chico brincando com um palito de dente, Batista com o celular na mão. E no batente da janela, Dona Nena, que finge surdez, mas escuta mais que rádio. Povo junto, cerca fechada. Se ele quisesse bote, tinha plateia e juiz. O senhor trouxe os documentos? Perguntei firme. Ele tirou do bolso uma pequena pasta de plástico transparente, as bordas amassadas. Dentro as mesmas cópias sem vergonha. Original, Arlindo. Cópia meu neto faz na escola. Não preciso de lição não, ele rosnou. Tua mãe assinou procuração me dando poderes sobre a casa. O tebalião de senador Pompeu disse que o carimbo da procuração nunca existiu e o de Quixadá olhou a assinatura e falou que é falsificada. Quer ouvir de novo? Empurrei gentil a certidão para o meio. Ele olhou e pela primeira vez viu o sorriso de canto falhar. Esses cartórios se vendem fácil, cuspindo a velha desculpa de quem fica sem chão. Aqui quem se vende fácil não arranja cadeira em sala de gente presta. Tia Lurdinha jogou por cima. Não tô falando com cozinheira não, ele ferveu. Tá falando com quem botou tua comida no prato quando tu era piá de rua, ela retrucou. Respeito, que a cozinha também é altar. Batista cruzou os braços. O senhor sabe que tem denúncia antiga no seu nome. Sabe também que falsificação é crime. Quer mesmo continuar? Arlindo estalou a língua, flauta desafinada de raiva. Eu tenho fotos. Eu também, retruquei, puxando do envelope a fotografia de 1996. A sua cicatriz está nova aqui. No verso, AP. Minha mãe tirou foto com muita gente e principalmente com quem precisava dela. Se aproveitou, Arlindo? Pegou a assinatura dela num dia ruim? Ele desviou o olho. O vento apertou na rua. A poeira subiu como cortina. O céu escureceu um dedo. E se eu quiser insistir? Ele perguntou, desafiando. Insista no fórum, falei, apontando a cadeira. A justiça é aberta para quem gosta do claro. Aqui a casa é minha. A rua sabe, o papel confirma e o povo guarda. O povo não manda em escritura, mas cerca a maldade se precisar, compadre Chico soltou manso. Naquela hora, a primeira gota de chuva estourou no cimento da calçada. Grande, grossa, redonda. A gota que avisa que a água vem mesmo. O Joãozinho correu lá de dentro e gritou, chuva! E a rua se acendeu numa alegria que só quem espera a água entende. Os cheiros mudaram, barro, planta, roupa limpa, o pó assentou. A poeira, que nesse caso também era fofoca, começou a colar no chão. Arlindo percebeu que tinha perdido o cenário. Não tinha mais silêncio a favor dele, não tinha sombra, não tinha plateia fácil. Tinha povo, tinha documento, tinha chuva. Isso não terminou, insistiu, tentando salvar migalha de ameaça. Termina quando a verdade quer, e hoje ela tá aí com peça. Batista pegou o celular e teclou 2 vezes, sem olhar para a tela. Arlindo viu. Endureceu o maxilar. Eu volto com o advogado. Volte com quem quiser, só não volte com recado, nem com menino de chinelo, nem com papel de xerox. Volte com o que presta, senão vai sair mais molhado que entrou. Ele guardou a pasta, remexeu o boné, pegou a bicicleta, a chuva já caía com força. Ele pedalou 2 metros, escorregou no barro novo, quase caiu, o povo na calçada riu daquele jeito de quem alivia a tensão. Não foi deboche ruim, foi riso de passou. Ele foi embora rua abaixo, pequeno, perdido no aguaceiro, a água lavando o rastro ruim. Fiquei na porta sentindo os pingos grandes baterem no meu braço. Respirei como quem toma um banho de alma. Tia Lurdinha me abraçou de lado. Mulher, eu ia jogar água na cara dele se ele tivesse levantado a voz para tu. A madrugada passou com o barulho manso da chuva batendo no telhado, como quem bate na porta devagar para não acordar criança. Dormi pesado, mas não dormi cega. Sonhei com a voz da minha mãe, clara e firme, dizendo: Nair, casa da gente se defende com fé e documento. Nunca entrega, nem por lágrima, nem por promessa.
Acordei com essa frase latejando, como se fosse conselho dado ontem. O dia nasceu frio para costume do sertão. As telhas ainda pingavam e o terreiro tinha aquele cheiro de barro molhado que só a chuva sabe fazer. Joãozinho já estava acordado, sentado na mesa comendo beiju com mel, e me olhou com um sorriso que derrete qualquer raiva que a gente tenha. Vovó, sonhei que a senhora tinha virado prefeita, ele disse, todo animado. Eita, menino, que aí o povo ia ter que me aguentar de chapéu e discurso todo dia. Rimos juntos, mas por dentro eu sabia. A minha função não era governar a cidade, era cuidar do que é meu e proteger o que minha família construiu. Peguei a pasta com os documentos, conferi cada folha como quem confere ouro. Tudo lá. Certidões, fotos, cópia do boletim de ocorrência, declaração do cartório. Era meu escudo. No interior, escudo bom não é de ferro, é de papel com carimbo certo. No meio da manhã, a rua já tinha secado e a vida voltava ao ritmo. Passou o padeiro com a buzina, o leiteiro gritando, e até a dona Francisquinha veio perguntar se a água tinha entrado na minha cozinha. Eu disse que não, mas que se tivesse entrado teria sido bem-vinda. Chuva que vem no tempo certo nunca atrapalha, minha filha. Foi aí que o telefone tocou. Era o delegado. Dona Nair, bom dia. Tô ligando para informar que o senhor Arlindo Ponciano foi intimado para depor. Temos elementos de falsificação e uso de documento falso. O caso vai seguir. Senti um alívio quente subindo no peito. Obrigada, delegado. E se precisar, tenho mais coisa guardada aqui. Guarde e fique tranquila. Agora a justiça está no caminho. Desliguei e fiquei uns minutos parada, olhando para o terreiro. No sertão, a gente aprende que notícia boa chega com calma, mas chega. E eu sentia que essa era a primeira pedra que eu tirava do sapato. Ainda tinha estrada pela frente. No fim da tarde, resolvi fazer café fresco e bolo de milho. Sentei na calçada, chamei Joãozinho e a vizinhança que passava. Aos poucos as cadeiras foram se juntando. Compadre Chico, tia Lourdinha, Batista, dona Nena e mais gente que nem esperava. Não era reunião marcada, mas parecia. O povo queria saber, queria ouvir, queria estar junto. E aí, Nair? Perguntou Chico, ajeitando o chapéu. Acabou de vez? Acabar só quando a justiça carimbar. Mas posso dizer que hoje dormi mais leve. É assim mesmo, disse Batista. Vitória pequena é o que leva a grande. Contei para eles da ligação do delegado, mostrei de longe os documentos, não precisei fazer discurso, só disse: casa de sertanejo não é só parede e telhado, é memória, é história, é suor. E quem tenta roubar isso, rouba a alma. Vi nos olhos deles um brilho de quem entende, porque todo mundo ali tinha algo para defender. Joãozinho, curioso, perguntou: Vovó, por que o homem queria a casa se não foi ele que fez? Porque tem gente que acha que papel errado pode ser dono de parede, mas parede de verdade só obedece a quem cuida dela. E se ele voltar? Se voltar, encontra mais gente esperando. Olhei para a roda de vizinhos, porque quando o povo junta, não tem porta fraca. O sol já ia se pondo, pintando o céu de rosa e laranja. O vento vinha fresco, trazendo cheiro de terra molhada misturado com café. Foi aí que pensei no pessoal que escuta a minha história. E você, que está me ouvindo agora? Se também já passou por uma luta parecida, conta aí nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a criar coragem. E não esquece de curtir esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas histórias. Cada vez que você faz isso, minha voz e a de tantas outras mulheres vai mais longe. A noite caiu e um céu cheio de estrelas tomou conta. Fiquei ali na calçada, ouvindo as risadas, sentindo o calor do café na mão. Pensei na minha mãe,
o quanto ela teria ficado feliz em ver que a casa dela continuava nossa. E prometi em silêncio que enquanto eu tivesse força, ninguém ia riscar nosso nome do portão. Quando todo mundo foi embora, fechei o portão devagar, como quem fecha capítulo. Joãozinho já tinha ido dormir. A casa estava silenciosa, mas não era silêncio de medo, era silêncio de paz. E eu sabia que no dia seguinte ia acordar com o mesmo compromisso: viver de cabeça erguida, defender o que é meu e ensinar ao meu neto que coragem não se herda só com sangue, se herda com exemplo. Apaguei as luzes, deixei a lua entrar pela janela e pensei: podem até tentar, mas enquanto houver povo, documento e fé, ninguém derruba uma casa com raiz.